Santos, parabéns, viu? Parabéns, mais uma decepção. Santos perde, ressuscita um time morto, um time lanterna do campeonato, Internacional de Porto Alegre. Inacreditável, só posso falar isso. Incrível, cara. Como o Santos consegue jogar um futebol patético, horroroso. Inacreditável ver um time conseguir jogar um futebol horrível, um time que não evolui. O Vojvoda, professor Pardal, teimoso, fica sempre mudando o time. O time não evolui. Eu tô falando isso há tempos. Não evolui, não evolui. E olha aí o que aconteceu. O time acabou perdendo e ressuscitando mais um time morto. Se o time tá na zona do rebaixamento, qual time a gente chama para resolver os problemas? Chama o Santos. O Inter conseguiu vencer o Santos. O Inter que não ganhou de ninguém, ganhou hoje. Ganhou de quem? Do Santos. Olha, é incrível. Não é a primeira vez que eu vejo o Santos ressuscitar time morto, time que não ganha de ninguém. Reabilitar times que brigam para não cair. Rapaz, olha, sinceramente, Vojvoda não dá mais. O Vojvoda está sendo muito questionado já há tempos. Eu acho que dessa vez agora, eu acho que ele vai ser demitido. O Vojvoda não tem mais clima para jogar, para ser técnico do Santos. Não tem. Eu acho que ele, como sempre, faz substituições, mexe no time errado, substituições erradas. Tava até tropicando porque, olha, a fase do Santos é tão ruim que até às vezes eu dou umas brecadas nas palavras aqui, que é um negócio também inacreditável. Mas o Santos, cara, eu tava falando há tempos, eu volto a repetir. O Santos não evolui porque o técnico não mantém um padrão tático, não mantém um esquema tático definido. É um técnico que muda o time toda hora. Como o time vai evoluir desse jeito? Como? Não tem eu sempre falo, sempre prezo, sempre parto do princípio que quando um time começa a crescer e evoluir, porque tem um padrão tático definido e consegue vencer seus jogos, consegue construir seus resultados. O Santos não consegue. Constantes mudanças de esquemas táticos. Por que não colocou o Miguelito? Cadê o Miguelito? O Gabriel Bontempo fica até quieto que ele tá lesionado, né? Vinícius Lira tá fora, sofreu LCA, lesão, ligamento cruzado anterior do joelho. E Lucas Veríssimo, cadê o Lucas Veríssimo? Por que ele não estreou? Por que não colocou pra jogar? Rapaz, ó, o Zé Ivaldo, nossa, não dá mais, velho. O Zé Ivaldo não pode jogar mais no Santos, cara. Esse zagueiro não pode jogar mais. Oh, o gol contra que ele fez hoje, não dá, cara. O primeiro gol que o Santos tomou, gol contra. Pelo amor de Deus, oh, sinceramente, o Santos decepciona demais o torcedor, cara. Decepciona demais o torcedor santista, é incrível. Olha, sinceramente, olha, o Santos vai brigar pra não cair novamente, viu? O Santos vai brigar pra não cair. Olha, quero estar totalmente errado, mas se não abrir o olho, vai brigar pra não cair. E o Santos já precisa mudar logo o técnico. Ah, mas a multa de 11 milhões de reais. Se o Santos continuar segurando o técnico e tem uma multa alta, esquece. Esquece. Já não tem a multa do Pedro Caixinha, que logo, questão de tempo, o Santos vai sofrer outro transfer ban? Não se surpreendam se acontecer do Santos sofrer outro transfer ban. Pode ser agora em março, ou pode ser em abril, não sabemos. Então, é complicada a situação do Santos. O clube está quebrado. A situação financeira do clube é muito grave, a situação financeira do clube. Dentro de campo o time não responde, o time não evolui. Não sabemos qual é o problema, se são jogadores se é o técnico, ou os amiguinhos, né, do filhinho do Marcelinho Teixeira, que ficam lá no CTI Pelé. O elenco tinha que ser blindado e não é blindado, tá?
não é blindado. Isso aí atrapalha o time não tem desempenho, não tem performance dentro de campo, muitas interferências internas de um elenco do time do Santos. Isso aí atrapalha, o time não consegue evoluir jogo a jogo. Enquanto não mudar tudo o que está acontecendo na parte externa e interna do clube, o Santos vai brigar para não cair. Eu falo, vai brigar para não cair. Enquanto o time for mal gerido, o time for mal administrado, não tem planejamento atrasado. E o que o Carille falou quando o Santos fez o Santos subir, quando o Santos subiu da Série B para a Série A, falou que o Santos está com o planejamento atrasado. Aí o Marcelo Teixeira deu risada, né? Deu risada e aí ele teve razão mesmo. O tempo da razão mostrou a verdade que a diretoria são os acéfalos da bola, não entende nada. Eles vão, para eles é assim, se o técnico ganhar, manteremos no cargo. Se o time perder, mandamos embora, vamos demiti-lo. Pode ter certeza, ele vai ser demitido. Não sei se agora, se é hoje ou é amanhã, sairá a informação da demissão do técnico João Pablo Vojvoda. A diretoria está empurrando com a barriga. Agora falando do jogo. Né? O Santos errou muitos passes, o time não conseguia achar um espaço para chutar de fora da área. Quando o time teve chances de conseguir talvez fazer os gols, o time errava, não conseguia, finalizava em cima da defesa do Internacional, não chutava para o gol quando tinha espaço, chances claras de gols. A defesa, como sempre, vacilando, né? Vacilando como sempre. O primeiro gol do Inter fez 1-0, o gol contra do Zé Ivaldo foi ridículo, foi patético. Aquele gol contra que ele fez. Pra mim, esse Zé Ivaldo não pode jogar mais no Santos. Não dá mais. Pra mim, ele já tá queimado com a torcida. Pode ter certeza que tá queimado com a torcida. O Adonis Frias é um zagueiro que não é muito confiável. O Santos tem problemas no sistema defensivo. O Vojvoda escala o time mal. Quando, por exemplo, poderia colocar 2 meios de contenção para que o time tenha um meio de campo, para que tenha toque de bola, movimentação e chances e espaços para criar jogadas e tentar fazer gol. Toda vez escala o time sem um meio de criação. Já perceberam isso? Deixa o Roleiser no banco de reservas. Deixa o Miguelito no banco de reservas. O Miguelito nem colocou o Miguelito. Eu acho que o Vojvoda já passou da hora de demiti-lo. O Vojvoda até agora, ele não conseguiu extrair o melhor do elenco. Não extraiu até agora. A minha análise é essa. Ele não extraiu o melhor do elenco. Enquanto ele continuar aí no Santos, nada vai mudar no clube, esquece. Não vai mudar. Tem que falar a pura verdade. Ele não vai mudar. O time não vai evoluir. O Vojvoda muda o time toda hora. É inacreditável. O Neymar logo a seguir, depois do gol contra, o gol patético, ridículo do Zé Ivaldo fazendo gol pro Inter, né? Jogou, parece que acho que ele tava se imaginando que tava jogando no Internacional. Deve ser isso, não é possível. E o jeito que ele cabeceou pro gol foi incrível. Parecia um zagueiro adversário que estava lá pronto para dar o bote, fazer o gol, e foi o que ele fez. Gol contra, tá? Depois Neymar empatou de pênalti. Depois aí parecia que o Santos poderia ter grandes chances, né, de virar a partida. Só que o time, como sempre, não consegue virar o jogo. O time erra nos passes, o time não consegue finalizar, não tem chances claras de gols, não conseguiu superar o Internacional. O goleiro do Inter fazendo uma cera danada. Olha, pelo amor de Deus, o goleiro do Inter vai fazer cera lá longe, viu? Faz cera demais. Incrível. Então, o Santos Futebol Clube vai lutar para não cair. É duro falar isso, dói no coração falar isso, mas vai lutar para não cair. Se continuar do jeito que está aí, eu não vejo melhoras do time não, viu? Porque o Vojvoda fez de tudo.
mudou o time toda hora. Só que tudo bem, quando você vai mudar o time uma ou duas vezes, beleza. Agora mudar 10, 15 vezes não vai adiantar nada. Como o time vai evoluir? Não vai evoluir. Se o técnico não consegue repetir o time. Ó, por exemplo, no jogo contra o Corinthians ele jogou no 3-5-2. Mudou de novo, colocou no 4-3-3. Pra que ficar mudando? Pra quê? Por que não colocou o Lucas Veríssimo pra fortalecer o sistema defensivo? Tá vendo que a defesa toma gols demais. Olha, não sei o que dizer, viu? Bom, vamos dar notas aos jogadores, tá? Vamos já aqui a fazer a análise da derrota do Santos. Perdeu pro Lanterna do campeonato, perdeu pro Internacional, vergonha, patético, vexatório, posso falar isso. Perder pro Lanterna é o fim da picada. Gabriel Brazão, nota 5, 5,5. Fez defesas importantes ao longo do jogo, mas só que foi surpreendido até mesmo pela própria defesa. Sofreu gol contra sem culpa. Ele não teve culpa no gol. O culpado foi o Zé Ivaldo, que achou que estava jogando no adversário, quis cabecear, teve a prazer de fazer um belo gol de cabeça, mas gol contra, né? E ele destoou tecnicamente por ser bem acima da média, mas uma boa partida do dono da meta santista. Porém, no fim, acabou sucumbindo e levou o gol da derrota do Santos após espalmar no meio da área. Complicado. Quando o time não ajuda, o goleiro também, coitado. E não vai fazer milagres toda hora. Então, nota 5,5 pro Gabriel Brazão. Foi regular, tá? Não vou falar que foi tão bom, mas também não foi péssimo, tá bom? Não foi o culpado pela derrota. Igor Vinícius, nota 2, tá? Não jogou bem. Ele teve constante presença ofensiva do Inter, uma constante presença ofensiva no Inter. Ele, principalmente no primeiro tempo, ele teve uma atuação ofensiva discreta e ações defensivas limitadas. Ia se segurar a sua ala para não comprometer. Sofreu muito com a pressão em cima do seu setor e por vezes cometeu erros. Então, para mim, não jogou bem. Não jogou o suficiente. Errou alguns passes, às vezes não conseguia cobrir o lado direito. Então, aí onde que naquele lado o Santos acabou tomando o gol do Inter, né? Então nota 2 pro Igor Vinícius. Adonis Frias, nota 3, tá? Ele foi muito pressionado em campo de defesa, se mantendo o tempo todo com uma linha baixa para evitar bola nas costas. Não estava comprometendo até o fim do jogo, quando toda a defesa acabou sucumbindo com o gol do Inter, né? Então ele não acabou, sucumbiu também junto com a defesa. Ele, por ser zagueiro, também acabou sucumbindo e o Santos acabou tomando o gol da derrota perto do fim do jogo. Nota 0 para o Zé Ivaldo, 0, péssimo em campo, gol contra, ridículo, patético, fraco. Não pode jogar mais no Santos. Não sei porque a insistência de colocar Zé Ivaldo na zaga. Poderia dar chance pros meninos da base, pro João Ananias, pro João, acho que João Alencar, né? É João Alencar, né? Tem umas molecada boa da base, a zaga ali, ó, dá chance pra molecada boa. Não dá chance, não deu uma vez, cara. O Voivoda tá de brincadeira. Colocar o Zé Ivaldo, o cara cometeu falhas, fez muitos pênaltis no Campeonato Paulista. Agora faz gol contra. Quase fez uma cagada antes de fazer o gol contra no primeiro tempo. Quase perdeu uma bola lá, quase entregou a carteira. O Zé Ivaldo não dá mais, cara. Nota 0 pro Zé Ivaldo, tá? Péssimo em campo. Escobar, nota 0 também. Não é aqui nota 1 não, é nota 0 também. Fraco também, não serve pra jogar no Santos. Precisa contratar o lateral esquerdo urgente. Depois que se lesionou o Vinícius Lira, agora, que pra mim ainda ele vem oscilando um pouco, é claro que é novo, dá pra ficar quieto, mas o Escobar não dá mais. Não dá. Ele não fez o primeiro tempo bom, acabou cometendo alguns erros técnicos ao longo do jogo, e ele acabou sendo substituído por Roleiser logo no início, e vai precisar de mais para se manter na posição deixada pelo lesionado Vinícius Lira, que não joga mais esse ano, tá? Deu LCA,
lesão no cruzamento anterior do joelho. Então, nota 0 para o Escobar na lateral esquerda. O Laser que entrou no lugar, nota 2. O Laser até agora, pra mim, não mostrou a que veio, tá? Nota 2 pro Laser. Pra mim, ele tem bom passe, mas só que tem vezes que ele comete uns erros por estar mal posicionado, não consegue correr, não consegue avançar, não consegue, às vezes, clarear um chute para mandar pro gol, que ele tem um bom chute de fora da área, não faz isso nunca, então é difícil. Então até agora o Laser não está ainda demonstrando que valeu o investimento alto que o Santos fez pelo argentino, que entra com uma nhaca que eu vou te falar também, viu? E pra mim, eu acho que muito difícil dele pode ser que ele melhore com outro técnico, talvez, mas o elenco do Santos, não sei o que está acontecendo. Às vezes igual eu falei, o Vojvoda não extraiu o melhor do elenco até agora, então pra mim, eu acho que já deu o que tinha que dar, tem que ser demitido. O Ilharão, nota 2, ele é um bom jogador, mas não jogou bem, tá? Nota 2. Tem muita qualidade técnica, mas pecou em alguns lances errando no simples, errou 7 passes, completou outros 22 e não deu chutes a gol. E no meio deixou uma lacuna na transição ofensiva e pode render bem mais. Só que pra mim ele não jogou bem, tá? Nota 2 pro Ilharão. Ele pode render muito mais, só que hoje ele não teve uma partida boa, tá? Gabriel Menino, nota 2 também, não jogou, não entrou bem, tá? Perdeu umas bolas também no meio campo que não pode perder. Ele tem chegadas rápidas, movimentação um pouco mais intensa do que os companheiros do setor, mas mesmo assim não mudou o panorama do jogo. Às vezes ele errou uma bola lá, ele errou um passe, deu um passe, tem uma hora que ele acertou um passe, mas tem uma hora que ele errou outro. Então, pra mim, não entrou bem Gabriel Menino, então nota 2 para o Gabriel Menino. O Christian Oliva começou bem, mas só que depois caiu muito de rendimento no segundo tempo. Ele tem pouca iniciativa para conduzir o jogo ao ataque e jogando um pouco mais recuado e sem grandes destaque. Ele sofreu com sua falta de criatividade, embora possa ser uma peça importante do elenco. Ele melhorou com a saída do Arão do time, porque para mim eu acho que assim, depois que o Arão saiu, ele começou a melhorar um pouco mais no segundo tempo, mas mesmo assim não suficiente. Nota 4,5 para o Oliva, tá certo? Também não jogou bem. Neymar, nota 4 também, não jogou bem, tá? O Neymar Júnior, ele é um bom jogador, mas até agora precisa melhorar muito, mas muito, porque o time do Santos não se ajuda. Então até um grande ídolo do Santista não consegue ainda salvar o time da situação em que se encontra no Campeonato Brasileiro, tá bom? E então ele não tem um posicionamento claro dentro de campo e claro, e onde que com o Barreal aberto e Oliva e o Arão de volantes deveria ser o construtor, né? Só que eu sempre falo uma coisa, eu acho, na minha opinião, que o Neymar Júnior ele precisa melhorar muito ainda, não só a parte da parte física, mas também a questão técnica também, né? Então eu acho que o Neymar Júnior precisa melhorar muito. Se ele quiser ir para a Copa do Mundo, ele tem que jogar muita bola, comer grama, jogar bola no Santos. Só que ele tem que ter sequência de jogos. Não vai adiantar nada ele jogar aí depois joga jogo fora, vamos poupar ele. Não pode. Para mim é um erro da comissão técnica querer poupar o atleta. Eu acho que o Santos peca demais, tá? Então nota 4 para o Neymar Júnior. Tassiano, nota 1, tá? Não entrou bem. Para mim o Tassiano entrou numa fogueira ali também. Faltando 10 minutos antes do Santos tomar o segundo gol da equipe do Internacional. Então não jogou bem, tá? E influenciou um pouco no resultado e também na postura do time. Rony, que corre muito, tentando se apresentar ao jogo, mas não conseguiu ser efetivo, finalizou apenas uma vez e também metade de seus passes incompletos.
e saiu no intervalo com a entrada de Moisés. Para mim, nota 2 pro Rony, não jogou bem, tá? Produziu muito pouco o Rony, tá? O time todo do Santos não jogou bem, a maioria não jogou bem. Pouco se salvou aí, tá? Entre eles o Gabriel Brazão e também o Moisés. E o Moisés também que se salvou também, tá? Então nota 2 para o Rony, que depois entrou o Moisés entrou bem até, nota, mas foi regular, nota 5, 5,5 pro Moisés, tá? Ele entrou muito bem no ataque, dando mais opção pela ala e cavando um pênalti, claro, convertido por Neymar, pro Neymar Júnior, e opção interessante saindo do banco, com velocidade e também a tentativa do drible num 1 contra 1, ele é muito bom nisso. Então, para mim, o Vojvoda já errou na escalação ao não ter escalado. Deveria ter escalado o Moisés. E o Rony colocaria no segundo tempo. Mas, só que ele faz tudo errado, né? Como sempre. Então, nota 5,5 para o Moisés. Gabriel Barbosa, o Gabigol, por mais que ele tentou se esforçar, tentou algo, mas para mim não jogou bem. Nota 3, tá? Para o Gabriel Barbosa, o Gabigol. Não jogou bem. Ele que vem sendo cada vez mais importante para a formação tática da equipe, com referência, bem posicionada na frente, toca pouco na bola, mas participa de forma contundente quando ela chega em seus pés. Não foi brilhante, mas é muito importante para atrair a marcação na frente. Fez um gol, né, no primeiro tempo, só que estava impedido, claramente impedido. Aí não há como contestar o gol do Gabriel Barbosa no primeiro tempo, o gol que ele estava, infelizmente, em impedimento. Então o Gabriel Barbosa fez um gol que estava impedido claramente e não jogou bem, nota 3 para o Gabriel Barbosa. Barreal, nota 2, 2,5, não jogou, desde que ele renovou o contrato com o Santos, ele não vem jogando bem o Barreal, tá? Ele não teve muito destaque no ataque, a não ser por passe excepcional para o gol impedido e invalidado de Gabigol, no mais, e atuou como lateral com a saída de Escobar do time, mesmo estando visivelmente muito cansado. Então, o Barreal já não tá no momento bom no Santos, tá? Não tá jogando bem, não tá conseguindo ter um bom desempenho e performance dentro de campo. Então, para mim, nota 2,5 para o Barreal. Vojvoda, nota 0, tá? Como sempre. Até agora, não extraiu o melhor de cada jogador do elenco, não extraiu o melhor do time, mudou mais de 10, 15 vezes o time, e tem o pior aproveitamento como técnico, com mais de 42% de aproveitamento, poucas vitórias, mais empates do que vitórias, porque, ó, pelo amor de Deus, vai empatar lá longe, hein? Então, pra mim, ele já não dá mais, não dá pra definir o Vojvoda. Quando ele foi contratado, eu me empolguei quando contrataram ele, e começou até bem, mas depois ele começou já perder o comando, o time começou a cair de produção. Então, para mim, ele tem clara limitação para extrair mais taticamente de sua equipe. Muda o esquema de um jogo para o outro e tem dificuldade de achar um padrão. Santos ficou muitos minutos do jogo totalmente inofensivo no meio-campo. Trabalho carece de evolução. Foi xingado e vaiado. A questão é que o Vojvoda, ele muda o time toda hora. Eu já venho falando isso há tempos, ó. Muda o time toda hora. Então, o time não vai evoluir, esquece, não vai evoluir. O time não vai crescer e evoluir dentro do Campeonato Brasileiro. Para mim, eu acho que a única saída é mudança de comissão técnica. Só que o problema é que entra técnico, sai técnico, aí começa bem, depois o técnico vai para a ladeira abaixo. Não sei o que acontece. O Santos Futebol Clube é uma bagunça, cara. É uma bagunça que não tem fim. E dentro de campo, reflete muito aí, ó. Que a gente tá vendo. Vergonha e vexame. Time sendo o Robin Hood do Campeonato Brasileiro, né? Ressuscitando time morto. Olha, é incrível, cara. É incrível. Perder pro Internacional, pro Lanterna, tá de brincadeira. O Santos não jogou nada. Não jogou nada. Esperava muito mais do time. Só que com essas mudanças constantes, o
de esquema tático, de escalação, o Vojvoda escalando o time errado, mexendo errado também, aí fica difícil, não adianta. Então, pra mim, o Vojvoda já deu, viu? Eu acho que não se surpreendam. Posso estar errado. Não se surpreendam se sair informação da demissão de Vojvoda hoje ou amanhã, tá? Provavelmente. Porque pra mim já deu Vojvoda. Vojvoda, eu acho que ele se já não extraiu o melhor do elenco até agora, não vai extrair nunca. Não vai extrair nunca. Nossa, Kleber, tá sendo pessimista. Não. Calma, Kleber, tem que ter paciência. Não, paciência já se esgotou, não adianta. O time não evolui com o Vojvoda. O Vojvoda erra demais. Erra nas escalações, muda o time toda hora. Não vai evoluir, esquece. Não vai evoluir. Complicado. Então, vou encerrar esse vídeo aqui, gente. Amanhã eu volto com mais vídeos, claro, falando do Santos Futebol Clube, falando de Neymar, falando da possível demissão do técnico Juan Pablo Vojvoda, tá? Que eu acho que pra mim o Vojvoda já deu. Pra mim, eu acho que o momento agora da diretoria, eu acho que seria mais plausível que a diretoria demita já o técnico Juan Pablo Vojvoda. Chega de ficar enrolando, ficar empurrando com a barriga. Não dá mais. A pressão já cresceu em cima do Vojvoda há tempos. E agora já estourou. Não terá outra opção a não ser demiti-lo. E quem será o próximo técnico que assumirá o Santos? Quem? Vamos aguardar. Bom, pessoal, essas foram minhas análises da derrota Santos 1, Inter 2 na Vila Belmiro. Resultado péssimo. Futebol ridículo, patético do Santos Futebol Clube. Como sempre. O Santos, como sempre, decepcionando o seu torcedor. Bom, pessoal, vou me despedindo. Até o próximo vídeo. Valeu, galera. Tchau.